Tudo jóia? JM33 News. Pessoal, vou mostrar aqui um relato, de um obreiro, tá? Um relato de um obreiro, o que ele passou, dentro da IURD, tá? Eu não sei mais ou menos aonde, não foi identificado aonde que foi o que aconteceu com essa pessoa, né? Lá direito. Mas o que ele realmente pôde contar no canal do seu Marcelo Roque, tá? Que já foi pastor até da Universal, tá? Como eu já fui pastor, eu já fui auxiliar de pastor também, né? Eu já fui auxiliar de pastor também dentro da Universal, né? Lá de Del Castilho 4242. Isso aí parece que não, né, pessoal? Mas aconteceu, pessoal, tá? Eu realmente vi que realmente não estava legal, não estava certo. Eu perguntei, não podia perguntar nada, que lá não pode reclamar de nada, né? Nós como, servido como um escravo, tá? Servido como escravo. Tá certo? Tem que fazer, ficar quieto, não receber, né? Serviço escravo é isso, né, pessoal? Serviço escravo, porque algumas pessoas recebem e outras não recebem dentro da Universal, entendeu? Depois eu vou falar sobre isso, sobre essas coisinhas aí também. Então, pois agora, realmente, um pai de santo mandou um áudio lá para o Marcelo Roque, lá, contando o que ele passou, tá? O que ele tinha e o que realmente foi retirado dele, praticamente foi retirado dele, e hoje em dia ele não tem praticamente nada, mas, né, ele ficou falido, ele já estava com a situação crítica, e agora está mais crítica ainda, né, que foi retirado e tomou tudo, e a própria Universal não quer, realmente a IURD não quer devolver o que realmente foi retirado desse casal aí. JM33 News, e veja esse vídeo até o final, pessoal. Pessoal, veja esse vídeo até o final para vocês poderem entender o que realmente acontece dentro da Universal, a Universal Loja, tá? JM33 News, eu vou trazer muito mais coisas para todos vocês. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, se você ainda não ouviu o último vídeo que nós fizemos, eu te convido você a assistir aí o vídeo que nós colocamos Romualdo Panceiro chorando desesperado por causa da sua situação. Um áudio que vazou de alguém aí e tá muito interessante. Então veja esse vídeo, tá bom? No vídeo de hoje nesse vídeo agora, nós vamos ouvir um relato de um ex-pai de santo que esteve dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, foi usado pelo sistema, acordou e saiu. Ele vai contar como é essa lavagem cerebral que existe dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações, para que sempre você seja avisado pelo YouTube aí, quando nós postarmos um vídeo, tá bom? Vamos então, ó. Olá, Marcelo. Um pouco do meu relato. Eu fui obreiro por 7 anos na IURD, aqui na minha cidade, e por esses 6 anos de obreiro, eu me dediquei bastante à obra para ganhar almas. E no começo tudo certo, mas depois passou alguns pastores aqui que talvez não concordavam com alguma coisa que a gente não fazia, ou que a gente achava que estava fazendo certo, puniam a gente. Eu sempre fui uma pessoa correta, eu tenho 68 anos, vou completar agora 69 em janeiro,
E nesse tempo eu cheguei a ficar de castigo 2 anos, até hoje não sei qual foi o motivo. Mas eu fui muito usado nessa instituição. Eu nasci, fui batizado dentro do centro de terreiro de um tio meu em Curitiba. E eu tinha um centro de terreiro, acabei abrindo. Me separei da primeira pessoa, primeira esposa. Casei-me na Igreja Universal, na Terapia do Amor. Uma farsa, mas uma pessoa muito bacana, assim, sabe? Muito responsável, madura. Então, nesse tempo de 25 anos que eu fiquei dentro dessa instituição, eu fui praticamente o 4º membro aqui na minha cidade. Eu não vou divulgar assim o nome da cidade, porque muitos vão ouvir, vão saber quem eu sou. Eu continuo, entre aspas, eu vou assim para que eu não acabe com o meu casamento. Já saí de casa várias vezes. Há muitas contendas em casa, por minha esposa, ela é obreira lá por muitos anos, já quase 30 anos ela frequenta a igreja e ela está há alguns anos como obreira. Nós na época não fomos também, vou voltar um pouquinho atrás, não fomos levantados do obreiro porque nós tínhamos um filho especial, né? Porque se eu fosse contar todos os detalhes mínimos, demoraria muitas e muitas horas. Muitas horas. Então eu estou encurtando aquilo que eu vivenciei dentro. Então, como você já tem ouvido o relato de outras pessoas que frequentaram essa instituição, eu fui muito usado dentro dela. Já fiz programa de televisão do Sombra, em Florianópolis, até em Curitiba, programas de rádio. Então eu fui muito usado por esse lado. E aquilo eu achava bom, achava assim maravilhoso, achando que estava fazendo para Deus. Mas eu fiz uma oração dentro dessa instituição, a mesma oração que eu fiz num centro de terreiro, um dia que eu cheguei, eu não aguentava mais as coisas que aconteciam, né, no meu casamento passado. Eu fiz uma oração do Pai Nosso, e era uma festa muito importante, quase no final do ano. E ali naquela festa não veio espírito nenhum. Daí todo mundo ficou preocupado, achando que alguém estava armado ali dentro, que era uma demanda de um outro terreiro, enfim. Não houve festa nenhuma. Houve assim alguma coisa, mas bem michuruca, né? Depois, enfim, não vou contar a história toda porque demora. Aí eu peguei, troquei de roupa, vim embora e não fui mais. Daí se juntaram vários pais de santo para me derrubar, porque as entidades que eu tinha, só tinha eu e mais um no Brasil que trabalhava com essas entidades. Que era, eu fazia limpeza de terreiro, para quem praticou isso aí, sabe que final de festa depende do que haver dentro de um centro terreiro, você faz uma limpeza com entidades incorporadas. Esse é outro caso, também não vou entrar nesse assunto. O importante é que eu quero passar um pouquinho do relato que eu passei. E foi se passando anos e anos e anos, e aí começou a cair a ficha de algumas coisas que eu via com meus olhos dentro da igreja. Num porão que tinha nessa igreja, que é uma garagem, eu encontrei caixas de bíblias, mas caixas e caixas de bíblia, e falei, pastor, tem essas bíblias aí, tem gente que não tem bíblia, não mexe naquilo lá. Como é que você achou isso? Eu não explicava, porque eu fazia limpeza, lavava a igreja com jato
de água, limpava, passava às vezes um dia todo lavando a igreja, às vezes eu até sozinho, não convidava ninguém. Então eu era um escravo, escravo mesmo. Mas tudo aquilo dizendo, não, seu Paulo, o senhor é um obreiro de fé, o senhor veste a camisa, Deus é contigo, e a minha vida é uma desgraça, né? Faltava tudo dentro de casa. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu não vou dizer minha profissão para não... que alguém vai aqui da minha cidade vai ouvir, eu tenho certeza, e vai identificar quem é. Eu até quero que você modifique um pouco a minha voz, né? Enfim, isso foi se passando e tinha um local na igreja, embaixo na garagem, que tinha uma porta de ferro que ninguém entrava, cadeado. Eu disse, poxa, o que será que tem? Todo mundo intrigado com o que tinha atrás daquela porta. E geralmente eu limpava a igreja sábado, né? Que era sábado de tarde, que não tinha quase ninguém na rua. Então eu limpava a frente da igreja, tirava os matinhos pequenininhos assim na calçada, enfim. E um dia esqueceram, eu entrei lá dentro disso aí. Pasmem o susto que eu levei. Eu vi, porque tem uma pessoa dentro da igreja que cuida. Também não vou me identificar muito nisso aí, porque também tudo é fácil de identificar quem é, da onde que é. E essa pessoa, ele que tinha a chave disso aí. Então ele era o braço, ainda o braço direito de todos os pastores. E eu abri aquele saco e tinha lá aqueles pedidos da fogueira santa, que eu chamo de fogueira anta. Que é só anta mesmo para entrar nisso aí. Então, eu procurei e achei meu nome lá. Aquilo foi uma revolta, mas eu fiquei uma revolta só para mim. Fiquei quieto, não contei para ninguém. Eu não dei alarde. Eu saí numa boa, né? Tenho amizade com muitos lá dentro, que são escravos até hoje lá dentro. Né? Tem uma família que cuida dentro da igreja. E aquilo eu fui vendo, né? Daí veio a enchente em toda Santa Catarina, onde pegou ali também. E fui indo, e depois eu viajava muito com pastores. E alguns pastores eu conseguia tirar alguma coisa, assim, quando fazia programa de televisão. Então eu peguei uma amizade, e algumas coisas os pastores soltavam, né? Alguma coisa. E daí no final de tudo isso aí, porque a história é longa, eu vou acabar encurtando, como eu falei para você. Eu saí fora. E quando eu saí fora, os próprios obreiros passavam distante de mim, ninguém me cumprimentava, porque é aquele negócio, né? Quem sai da instituição está endemoniado, principalmente eu que fui de terreiro, que você está endemoniado, que você não tem mais Espírito Santo, que ninguém conversa contigo, você tem que se afastar de pessoas ruins, para ninguém se aproximar, para que eu não conte aquilo que eu comecei a me despertar. Então, como eu contei lá atrás, eu fiz uma oração dentro da igreja e disse, Deus, se aqui o Senhor habita, se aqui existe o Espírito Santo, eu vou sair daqui de dentro e o Senhor vai me mostrar. Passou-se um tempo, eu comecei a enxergar com meus olhos espirituais o que o pastor pedia, ofertas, votos, dízimo dobrado, tinha que vender jornal, tinha que vender na época cassete, vender outras coisas, né? E a nossa igreja, ela passou por uma reforma que a gente, depois da enchente, acabou ficando em um outro local. E essa igreja, ela estava quase para cair. Então a gente trabalhou por 2 anos, que ficou um pastor que era aqui da região. Colocaram ele aqui, que é difícil, né? O pastor, quando ele é da região, ele não volta.
ele vai para longe. E esse ficou aqui porque ele começou como obreirinho. Daí cresceu e acabou sendo pastor, e até hoje ele ainda é pastor. É regional. E foi, então fazia-se rifa de carro, fazia rifa de moto, de bicicleta, fazia almoço, fazia feijoada, tudo para convidar o povo para arrecadar dinheiro. Na época aqui, que foi gasto aproximadamente, quem viu com os olhos como eu, mais de 500 mil. Isso aí não saiu nada da igreja. Saiu todo do povo. Então, as fogueiras santas que eram feitas aqui eram tudo para arrecadar dinheiro para fazer essa igreja. E como era muito junto com os pastores falavam para mim procurar um terreno com sigilo, levar tudo mastigadinho para eles não queriam que falasse quem era. Então eu consegui uma rádio aqui para eles, depois eles ficaram um certo tempo e saíram fora, e voltaram novamente, porque eles não queriam pagar, eles queriam tudo de graça, né? Sabe como é que é? Do bolso deles não sai nada, eles só arrancam, só comem. Então eu chamo hoje que essa IURD é igual como ovelhas, né? As ovelhas estão ali dentro e vão para o matadouro. Vão ser cada lã, daí escarneiam ela, tiram as tripas, tiram o que não presta, né? Eles arrancam fora. Então o que fica é aquela ovelha. Então as ovelhas que são os mesmos, eles procuram. Então tem pessoas lá que eu vou lá que estão há anos lá, estão doentes, estão com câncer, tem obreiro com câncer, tem que eu conheço já. Tem obreiros que andam com carro velho. A igreja, eles querem construir até hoje, você vê todos esses anos, procuram terrenos aqui que eles querem de graça no centro da cidade para construir uma mini catedral. Não vão construir nunca, porque a igreja, ela só enchia quando vinham os bispos aí, né? Fiz programa com aquele sem o carequinha lá, o bispo Sérgio, que está hoje bem longe, para algum lugar aí. Então, alguns bispos grandes, aquele que tem em Brasília, passou por aqui também. Então, os bispos grandes que estão por aí, estão na hierarquia, a maioria passou por aqui pela minha cidade. Todos eles eu tive contato. Então, como eu era de confiança, eu fazia muitas coisas dentro da igreja. Então, tudo isso aí eu fui vendo o que foi acontecendo, como eu já relatei isso aí fora, e fiquei por um bom tempo. Eu vou de vez em quando, pelo motivo da minha esposa, pra gente não separar. De vez em quando dá uns arranca-toco aqui, porque ela é 24 horas com o celular, eu já digo 24 horas com o macedão ligado. Ela põe fone de ouvido, porque eu já quebrei um celular já. Então, aqui em casa funciona assim. Então, pelos relatos teus, eu falei com muita gente lá dentro da igreja não dá dízimo. Tem muitos empresários lá que vão lá por ir, né? Porque passou milhares e centenas de pessoas por aqui que saíram fora. E o Macedão fez escola na cidade. Então, todas as igrejas aqui mais ou menos seguem o princípio dele, da arrecadação. Então, eu vejo que hoje as igrejas gerais, todos os nomes conhecidos, elas estão contaminadas. Eu até fui em outras igrejas, mas misericórdia. É um absurdo. Eles fazem as próprias regras dentro deles, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. E dentro da Igreja Universal, como eu fui de terreiro, eu tive espiritualmente de frente a frente com Lúcifer, eu sei o que ele é capaz de fazer. Então, não tem Espírito Santo, não tem Deus passa bem longe das mentiras, da enganação. O pastor atual hoje, minha esposa, como ele chegou, ele queria conhecer
os maridos, os obreiros, enfim. Eu disse, eu não vou conversar porque não vai prestar nessa conversa. Mas de tanto ele insistir, eu me preparei e fui. Esse pastor, ele é esperto. Ele tem até o trijeito do Macedão. Tudo, o jeito de falar, assim, não. Tem os trejeitos da mão, olha por baixo, tem sátira, faz piadinha. E eu conversei com ele, o pau quebrou mesmo, o senhor me respeite, porque não sei o que. Aí falei para ele se ele conhecia quem era Malaquias, que eles batem tanto, porque eu fiz teologia. Fiz a metade, eu não completei tudo, porque a igreja que eu ia, também muito fraquinha também, mas ganhei um curso, né? Para não desmerecer, eu fui com pessoas já de muitos anos já de teologia, para entender um pouco mais da palavra de Deus. Foi muito bom esse tempo que eu passei lá. E esse pastor, ele só combatia pro lado dele. E quando eu chegava e falava do que ele fazia isso, fazia aquilo, ele ficava quieto, não respondia, e dava voltas e voltas e voltas, tentando mostrar na palavra de Deus. Você não precisa, eu conheço o que está escrito aí. Então, ao ponto que ele chegou, que ele disse, não, o senhor é muito inteligente, o senhor entende mesmo. Então, eu estou conversando de gente que entende. Então, não adianta que eu falei para o pastor regional. A Igreja Universal vai continuar, o senhor vai continuar. Não adianta eu querer... Eu não saio por aí falando para os obreiros, para os membros, eu não estou poluindo cada um. Eu simplesmente saí. Uma coisa que eu fiz, disse, pastor, quero que você entenda uma coisa. Eu saí do sistema religioso geral. Eu não sigo regras de igrejas e sistemas. Porque o sistema está poluído, está podre. O homem fez. Vocês vendem página, versículo, vocês vendem Bíblia. Aí eu entrei daí fui entrando mais profundo, daí ele quis fazer entrevista como é que estava meu casamento, daí ele começou mansinho e foi apertando. E quando foi apertando, também fui apertando nas perguntas. Ele lia as perguntas pelo celular. Então, o que aconteceu? Que quando eu falei para ele assim, que das arrecadações, por que o senhor aí está pedindo que os obreiros, cada um precisava de 3, a van pagar R$300? Eu disse, por que você não tira do dízimo? Não posso. Eu disse, sabe por que você não pode tirar da oferta e do dízimo? Porque o senhor tem que mostrar volume de venda. Volume de venda. Eu disse, o senhor é um representante comercial. O senhor é um bom vendedor. Porque o senhor consegue arrancar coisas do pessoal que eles levam assim como ovelhas, como se estivessem, vamos dizer, anestesiada. Vão assim, flutuando no ar, como se fosse uma pena. E a gente, quando a gente está fora do sistema, a gente vê coisas que a gente fica até irado, mas não consegue fazer nada. Aquilo dói na alma da gente de ver as pessoas entregando seus bens. E eu entreguei muitos carros, entreguei casas. Hoje eu estou com 10 anos numa casa, não consigo terminar ela. Porque pastores, quando eu vendia algo, ficavam me perturbando para mim levar o dízimo na igreja, que não era para mim depositar e levar, porque eles queriam mostrar volume, né? Então... eu conheço pessoas que hoje estão em sua casa, deram sua casa, estão morando de aluguel e numa casa podre, né? Ando com um carro velho. Então, o que eu falo para minha esposa, onde que está a prosperidade nessa igreja? Porque vocês não saem da igreja, por exemplo, agora ela está na igreja, na terapia do amor, né? Então, o que adianta? Não vai para frente as coisas. Eu falei para ele assim, pastor, eu não quero que você me explique, eu só quero que você entenda qual é a diferença entre a Aparecida, naquelas anelzinho, panfleto, tudo coisa que se vende dentro da igreja. Qual é a diferença? Eu digo, qual é a diferença de um terreiro para a igreja de vocês, entrevistas? Porque a Igreja Universal, você sabe,
Marcelo, a Igreja Universal cresceu através do diabo. O diabo fez crescer. Porque eles plantavam um envelope nas costas das pessoas que estavam endemoniadas lá, quando eu era obreiro, e faziam perguntas pro diabo, e faziam desafio, desafiavam. Você que não é dizimista, esse aqui é o que está tirando a tua paz, está tirando a tua prosperidade. Está aqui o dízimo em cima, usava o coitado da pessoa que estava manifestada lá por quase 40 minutos, lá manifestada lá, se machucando tudo no chão, se debatendo, fazer desafio. Então agora eles pararam com isso. Quase não estão nessa pegada, né? Porque agora estão cheios da borra, né? O Macedão lá está com seus bens, os que estão lá na hierarquia, que você já sabe quem são. Eu conheci o Romualdo em São Paulo, o Jadson, conheci vários. Então, essa corja que está lá hoje não consegue sair porque estão com o rabo preso, como você diz aí, né? E muitos. Então, eu falei, pastor, me diz uma coisa, o senhor mesmo, vários que passavam por aqui, o senhor já pregou para 10 mil, para 5 mil, o que o senhor está fazendo aqui pregando para meia dúzia de gato pingado? Porque agora quase não tem ninguém, porque tem diversas reuniões, né? Aqui na minha cidade. Tem tanta reunião aqui. A minha esposa não para mais em casa, ela não para mais nas reuniões sábado, domingo, que a gente quer sair, né? Dia de semana. Então, vai lá limpar a igreja, tira... Então, sabe que o obreiro, o que ele ganha, ele vai quase tudo para a obra deles. É isso que é a minha guerra em casa. Né? Minha guerra em casa é assim, porque às vezes eu peço para minha esposa também me ajudar em algumas coisas para pagar. Ela tira o corpo fora, diz que não tem dinheiro e ela ganha 2 salários de aposentadoria. E eu ganho o meu. Então, dá pra gente sobreviver e a gente passa fome. Pagamos. Tô morando agora numa... Não é kitnet, é pertinete. Né? Dá pra dar 10 passos, 20 passos dentro dela. Então, moro no centro de cidade, porque eu não consigo terminar a minha casa. Minha casa tem 2 andares e eu não consigo terminar. Então, muitas coisas foram acontecendo e eu falando para o pastor, aonde que está a prosperidade? A minha esposa trabalha num certo local e era para estar milionária. Que fé que é essa? Então eu bloqueei muitas vezes de carros que ela deu, alguns eu não consegui pegar, porque daí ela vendia na garagem, carro que custava 30 mil, ela entregava por 10 mil. Daí, o que acontece? Daí não tinha dinheiro para comprar, comprava carro velho. E eles não aceitavam carro velho. Eles não aceitam hoje, com 2013, eles não aceitam. Não aceitam carro. E são carros bons, né, que o pessoal tem aí, não aceita, tem que vender. Então o pessoal vai lá e entrega nas garagens, as garagens ficam felizes. Tem 3 locais aqui que vendem móveis usados, os caras já sabem, já quando tem fogueira anta. Porque o pessoal vai vender. Eu várias vezes, naquela loucura, vendia tudo dentro de casa, televisão, roupa, calçados bons, roupa nos brechó, fogão, geladeira, talheres, prato. Olha, se for contar mesmo, dava para minha mulher umas 3 casas de tudo que foi vendido. E a gente achava que aquilo era para Deus. Como muitos estão aí dentro e não cai a ficha. Meu Senhor, eu oro todos os dias, Deus, só o Senhor mesmo para fazer algo, para derrubar esse império de ladroagem, não é só da Universal, mas de outras igrejas também, né? Então, Marcelo, há coisas assim que aqui dentro, quando eu falei com esse pastor, que fui mostrando um monte de coisa para ele, e ele não tinha ação nenhuma, ele não conseguia me responder, lógico. Então, ele é tão descarado que ele pede mesmo. Ele diz que ninguém é obrigado a dar nada, mas se ele dá um tempinho, daí ele pede 100, 50, 200, 300, R$1.000, R$2.000, R$5.000. Mas ninguém é obrigado a dar nada, né? Então, agora eles estão mais, que como você está divulgando e outros,
estão divulgando aí, o Palhaço Cristão, todos eles eu seguia, sabe? Sigo ainda, né? O Profeta Nervosão, que sumiu também. Apesar que ele falava muito palavrão, mas ele sumiu. Enfim, mas o que está na ativa, na área, é você que está guerreando. Eu fico imaginando aí o que você não passa. Mas, através do teu canal, muitos pastores, muito. Então, aqueles pastores que estão ouvindo agora o meu relato, por favor, em nome de Jesus, vocês têm que sair desse sistema, porque não é difícil hoje sair fora e arrumar um trabalho. Não importa a idade que você tem. Eu não vou dizer minha profissão. Então, eu estou mostrando para minha esposa o que eu faço, né? Eu ganho mais de 15 salário mínimo, muito mais. Então eu trabalho com um negócio que eu faço tranquilo, fora da minha cidade um pouco. Não tenho um carro novo porque eu não quero. Eu ando, não vou falar o que eu faço, mas eu ando com um carro bacana, né? Antigo, porque eu gosto. Ela tem um carro dela seminovo, mas não digo que é seminovo, a quilometragem, o carro que só ela anda, é segundo dono. Então esse carro ela só não doou porque esse carro está financiado. Agora ela está numa briga aí de juros abusivos. Então só por causa disso que ela não deu esse carro, mas se ela desse esse carro, a coisa ia feder. Então isso que ela está aguentando. E ela viu que não é bem assim as coisas que estão acontecendo. Então, como está muito comprido este relato, que já está quase 28 minutos já de relato, eu vou continuar ele numa outra oportunidade e falar mais do que o acontecido aqui dentro, né? A decepção é grande. Eu fico assim bastante triste que as pessoas ainda estão lá doando as suas coisas e não vê melhora. Pessoas estão doentes, obreiros, como eu falei, estão doentes e não cai a ficha, né? Então eles têm que usar fé. O pastor da que usa fé. O pessoal tem vergonha de ir num SUS, tem vergonha de não consegue nem pagar uma consulta particular, né? Então essa instituição, eu creio que ela está com seus dias contados, porque uma coisa que eu li na palavra de Deus, nenhum império cresceu em cima da terra, desde lá na época de Jesus. Todos os impérios, todos eles caíram, foram derrotados e foram esquecidos. E a Universal está com seus dias contados, eu creio nisso, pelos teus relatos aí. Ela está com seus dias contados. Porque aqui tem muitas igrejas pequenas, porque são vários municípios aqui, né? Na minha cidade. Então essas igrejas aí só tá indo pastores que não arrecadam. Foi o que eu falei para esse pastor. Então, o pastor que não arrecada, ele vai para a igrejinha lá, ele vai morrendo até ele pedir a conta e sair com uma mão na frente e outra atrás, né? E ainda é esculachado. Então seria isso aí minha indignação. Eu estou indo não por burrice, é justamente para que eu não venha, porque eu já estou numa certa idade, vou completar agora 69 anos, esse agora logo, e daqui mais um ano eu estou com 70 anos, então vou me separar, né? Então não vale a pena. Então eu oro a Deus, que Deus mostre para minha esposa que ela é uma pessoa correta, honesta, sincera. Ela é meio trucona, mas é uma pessoa assim que ela não tem amigas, né? Não se envolve com nada, com vizinhos, com nada. Então é uma pessoa assim, ótima para se conviver, esforçada, batalhadora,
Então, por esse motivo que eu não largo dela. Porque eu vou para onde? Né? Eu não sou aqui de Santa Catarina, sou de um outro estado, já moro há alguns anos aqui nessa cidade. Gosto daqui de onde eu podia, o que eu faço, eu poderia ter sucesso numa cidade onde eu moro, que é mais de 2,5 milhões de habitantes, muito mais agora. E na cidade eu podia crescer, mas a minha companheira, ela não quer sair daqui. Então hoje a gente se dá bem, sabe? De vez em quando tem uns arrancos aí que eu não concordo, eu falo meio por cima, mas não bato mais de frente, fico quieto, só oro. Porque só oração e jejum. Então eu sei que logo a hora que cair a ficha dela, como caiu a ficha minha e de muitos que vão cair a ficha, porque quando a gente olha no espelho e tudo aquilo que a gente deixou de fazer na nossa vida particular, eu podia ter hoje muitas casas de aluguéis. Até eu tinha casa de aluguel. E foi tudo. Então hoje eu posso dizer que eu não sou pobre em bens. Porque o que importa hoje é que eu tenho compromisso com Deus, eu faço minhas orações, Deus é comigo, o Espírito Santo, né, ela vê aqui dentro de casa as minhas ações, né, eu sou uma pessoa correta, procuro ser comigo é sim ou não. Então vou levando a vida na paz, sabe? Estou em paz, estou tranquilo. Então, às vezes até eu falo direto com Deus, né? Com Jesus, com tudo, né? Com os santos e santos. Eu falo todos os momentos na rua, porque se eu deixar de um minuto, de um dia falar com Deus, eu sou arriscado a receber, porque a parte espiritual, a guerra é tão grande, pelas entidades que eram da minha cabeça, depois eu arranquei elas fora. Porque isso aí eu quero contar depois, logo, eu quero contar esse outro lado, como é que eu arranquei ele para ensinar as pessoas. Porque eu fui no inferno confrontar com o diabo. E essa é uma maneira que eu quero contar futuramente para os ouvintes aí, como é fácil combater com ele. Porque do momento que a gente é 100% Jesus, a gente não precisa temer nada. Eu tive acidentes, pessoas morreram nesses acidentes que o diabo tentou me levar. Fui livrado, todo dia sou livrado. Todos os dias. Por isso que eu que fui umbandista, eu tenho que estar 100% com Jesus. Para mim ter a proteção dela. Senão, eu estou lascado. Então fica aqui assim não um adeus, não, mas um até logo. Logo eu vou voltar com mais um relato. Tá certo? Um abraço. Deus abençoe a todos aí que ouviram o meu relato. E vamos em frente aí na fé. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos. Até mais. Tá aí. Então, se você puder, se você não ouviu direito, volta, a hora que você esteja aí com mais tempo, ouça direitinho esse áudio mais uma vez, que está muito, mas muito interessante. Para você que chegou até aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Se você ainda não mandou o seu áudio relato, quero agradecer por você ter mandado. Envie o áudio relato para o 48 9208 2557. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.